Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. O tema de hoje é arbitragem, tribunal arbitral. Você conhece? Já ouviu falar? Para que serve? Muitas pessoas falam hoje de mediação, mecanismos de tornar mais célere o poder judiciário. É sobre isso que nós vamos falar. Tá interessado? Vamos nessa. Ora, Rodrigo, o que é tribunal arbitral e onde ele se aplica? O que é uma mediação? A primeira coisa que você precisa entender é que o tribunal arbitral é um mecanismo extrajudicial, é fora do poder judiciário, não é no poder judiciário, ou seja, criou-se por meio de uma lei um mecanismo que eu não quero aqui nesse exato momento falar como que é passo a passo. Se você estiver interessado, é claro, será um prazer, deixa aí o seu comentário, o seu like, que vai ser um prazer fazer esse vídeo. Criou-se mecanismos para que as partes, acordando conjuntamente, que uma outra pessoa irá dizer o direito sobre uma determinada situação de fato. E esse direito precisa ser um direito disponível, não pode ser um direito indisponível. Na maioria das vezes isso acontece em dinâmicas contratuais, onde as partes livremente têm a possibilidade de acordar, de estabelecer obrigações e, de outro lado, deveres. E se essas obrigações e esses deveres não forem cumpridos, porque direito é interpretação, você pode ler o dispositivo e interpretar de uma forma e ele ler o dispositivo e interpretar de outra, você vai ser submetido a uma pessoa, e isso eu não quero discorrer aqui, que irá decidir para eles, que é o tribunal arbitral. A questão principal é: Rodrigo, isso não fere a Constituição? Esse é o nosso ponto principal. O tribunal arbitral fere a Constituição ou não fere a Constituição? Por que, Rodrigo, você fala isso? Porque existe um dispositivo constitucional que diz o seguinte: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. É isso mesmo. A Constituição impede que exista uma lei que impeça que as partes se submetam a algo que não seja a ele. Ou seja, o poder de dizer o direito é o poder de dizer o direito, e você tem que, se eventualmente tiver uma questão que você não concorda ou um direito seu que não foi observado, você tem que bater nas portas do lugar certo. E as portas do lugar certo é o poder judiciário. É o que diz a Constituição. Só que, com a criação dessa lei, isso daí vigorou até muitos anos, décadas, e a gente percebeu que o poder judiciário tem sim o poder de dizer o direito, mas com o tempo se percebeu que ele não consegue absorver todas as demandas e que com isso acabou gerando uma lentidão. E acabou, se pensando que se houvesse a possibilidade das partes se conciliarem fora do poder judiciário, seria uma boa. E aí criou-se a ideia de criar um tribunal arbitral, e essa lei entrou em vigor. Não quero discutir aqui o teor dessa lei, mas os dispositivos, ou alguns dos dispositivos dessa lei, ela foi questionada perante o Poder Judiciário, e isso foi desaguar lá no Supremo Tribunal Federal para verificar se essa lei era ou é constitucional ou inconstitucional, pelo menos alguns dispositivos delas. E quem decide sobre a atribuidade da norma em última instância, quem faz a interpretação da norma em última instância, quem é? É o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal entendeu, não quero aqui entrar no mérito se positivo ou negativamente, se foi de forma acertada ou se não foi de forma acertada, é de que a lei é constitucional e que os dispositivos questionados, que foram os artigos 6, o dispositivo 7 da lei, o dispositivo 41, 42, são constitucionais. Sob que argumento
que ele decidiu que os dispositivos são constitucionais, Rodrigo? Eles decidiram que realmente a lei não pode ser criada uma lei para afastar questões do poder judiciário, mas elas podem abdicar. E a partir do momento que você abdica de livre e espontânea vontade, o que você não pode impor foi a decisão do STF. Você não pode impor tribunal de exceção. Você não pode impor que a pessoa vá e faça parte de um tribunal arbitral. Isso não pode, isso de fato não pode, é isso que ele decidiu. Mas a partir do momento em que a pessoa de livre e espontânea vontade, né, sem nenhum vício de consentimento, você lembra quais são os vícios de consentimento? Erro, dolo, coação, fraude. Não pode ter erro, dolo, coação, fraude. Mas a partir do momento em que ela ciente, ela opta, o direito de opção não está fazendo com que ela se obrigue. E aí, como ela optou, aí a partir do momento que ela opta, ela é sim obrigada a se submeter ao tribunal arbitral. Ótimo! Eu não quero aqui nesse exato momento discorrer como ocorre as decisões, entre outras coisas. Mas tem um outro fator que eu quero destacar para você. Ainda que se tenha uma sentença no tribunal arbitral, o tribunal arbitral, ele não tem poder de polícia. Como assim, Rodrigo? O que é poder de polícia? Ele não tem poder de coerção, ele não tem poder de execução. O que é isso? Tô até preocupado. Ora, nós temos uma decisão, como se fosse uma decisão de mérito, que põe fim a um direito. Ótimo, mas a execução desse direito, constrição de bens, o processo de execução, de fazer valer esse direito, de fazer penhoras, de determinar bloqueios de bens, o processo de execução, isso não pode ficar a cargo do tribunal arbitral. Acorda, pelo amor de Deus, as pessoas não conseguem entender isso. Tribunal arbitral não tem poder de polícia, tribunal arbitral não tem poder de execução. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro!